Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um mover espiritual acontecendo agora, e essa oração do dia é um chamado direto para a sua vida. Talvez você esteja sentindo um peso, uma inquietação, algo que não consegue explicar. Mas hoje, juntos, vamos nos colocar diante de e pedir que São Miguel Arcanjo entre nessa batalha por você. Permaneça comigo até o fim, com o coração aberto. E se essa caminhada de fé fizer sentido para você, se inscreva no canal e venha orar conosco todos os... Aqui, ninguém caminha. Eu sinto, neste momento, como se o céu estivesse se abrindo sobre mim e uma presença poderosa estivesse sendo liberada ao meu favor. Como se batalhas invisíveis estivessem sendo travadas agora, enquanto eu oro. E por isso, eu não posso, eu não devo, porque sobre a mim, como de. Salmo 91, versículo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eu me agarro nisso com toda a minha força, sabendo que há uma guerra acontecendo agora. Eu reconheço que existem forças tentando me enfraquecer, pensamentos tentando me derrubar, situações tentando me... Mas neste momento, eu me levanto em oração com uma intensidade que o inferno não pode suprir, porque no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E se houve batalha no céu, também há batalha ao meu redor. E eu não estou sozinho. Então, não cometa o erro de sair desta oração agora, porque você pode estar abandonando o exato momento em que sua vitória está sendo liberada. Escreva agora. Eu não saio, eu permaneço. Eu clamo com toda a minha, para que toda força contrária seja quebrada agora, para que toda palavra negativa lançada contra mim perca o poder, para que todo laço invisível seja desfeito, porque está escrito no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra não prosperará, e eu tomo posse disso como alguém que segura uma promessa viva. Então, permaneça firme, não deixe sua mente, porque aquilo que você está sentindo agora não é por acaso. Existe algo sendo quebrado enquanto você continua aqui. Eu me posiciono contra todo medo, contra toda opressão, contra toda inquietação que tenta roubar a minha paz, porque está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? E isso significa que há um mover acontecendo agora em meu favor, ainda que eu não veja, ainda que eu não entenda completamente. Então, não interrompa e não troque distração, porque o invisível está sendo transformado agora. Declare com autoridade: eu creio no agir de Deus na minha vida, neste exato instante. Eu rejeito toda influência maligna, toda tentativa de desvio, toda armadilha escondida, porque eu sei que há uma proteção sendo levantada e está escrito no Salmo 34, versículo 7. O anjo acampa-se ao redor dos que o temem e eu me vejo protegido, guardado. Então, eu não posso sair desta oração agora, porque este é o momento em que o livramento começa a se manifestar. E se você parar, pode perder algo que já começou a ser liberado. Então escreva com coragem: eu estou debaixo de proteção. Eu clamo por força, por clareza, por direção, por coragem para enfrentar, porque está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E se a luta não é visível, então a minha oração também não pode ser superficial. Ela precisa ser intensa, profunda, constante. Então não se distraia, não abandone, porque enquanto você permanece, algo dentro de você está sendo fortalecido de uma forma que você nunca experimentou antes. Eu determino que toda porta fechada por influência negativa seja aberta, que todo caminho bloqueado, que toda confusão mental seja dissipada, porque está escrito no Salmo 121, versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. E eu me apego a essa verdade como alguém que se recusa a retroceder. Então fique comigo, não saia, porque sair agora é dar espaço para aquilo que você está lutando contra voltar com mais. Permaneça e declare: minha vida está sendo guardada. Eu sinto que algo está mudando enquanto eu continuo, como se uma barreira estivesse sendo rompida, como se uma resposta estivesse se aproximando. E isso não é coincidência, isso é resposta, isso é movimento espiritual acontecendo enquanto eu insisto, enquanto eu persisto, enquanto eu me recuso a parar.
Então não quebre esse fluxo, não abandone essa conexão, porque este é o tipo de momento que define destinos. Escreva agora com fé e eu continuo firme, porque minha vitória está sendo preparada neste instante. Eu levanto minha voz interior contra tudo que tenta me prender ao passado, contra tudo que tenta me fazer acreditar que não há saída, porque está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa pergunta ecoa dentro de mim como uma resposta viva, como uma certeza que não pode ser abalada. Então eu avanço, eu permaneço, eu continuo, e você também precisa continuar. Não saia, não pare, não interrompa, porque você pode estar a um passo daquilo que você tanto pediu. Eu permaneço em alerta, em oração, em vigilância, porque eu sei que este momento não é comum. Este momento é decisivo, e cada segundo aqui carrega um peso espiritual que não pode ser ignorado. Então, continue comigo, continue focado, continue conectado, porque aquilo que começou agora não deve ser interrompido. E enquanto você permanece, enquanto você insiste, enquanto você declara com fé, algo maior do que você está sendo liberado, algo que não pode ser visto, mas que em breve será possível negar. Eu me coloco agora debaixo da proteção divina, clamando com toda a intensidade da minha alma para que São Miguel Arcanjo se levante em batalha por mim neste exato momento, porque está escrito, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão para que não tropece com o teu pé. Eu me agarro a essa promessa e não solto, não recuo, não desisto, porque sei que há uma guerra acontecendo ao meu, e quem permanece nessa oração não será atingido, mas quem sai antes do tempo pode abrir portas perigosas. Então, permaneça e declare agora eu não sairei dessa oração. Eu estou protegido e guardado. Neste instante, eu levanto minha voz contra tudo aquilo que tenta me enfraquecer, tudo que tenta roubar minha paz, minha alegria e minha direção, porque está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E se Ele é a minha luz, nenhuma sombra pode prevalecer, nenhuma escuridão pode permanecer, nenhum mal pode resistir à presença viva que me envolve. Então, não permita que sua mente distraia, não permita que nada te tire daqui, porque sair dessa oração agora é como abandonar a batalha. Escreva: minha vida. Eu invoco a espada espiritual que corta toda a armadilha escondida, toda palavra lançada com toda inveja silenciosa, toda energia contrária que tenta se infiltrar, porque está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de mim. E eu resisto agora, com firmeza, com autoridade, com convicção, sabendo que a resistência ativa a fuga do mal, sabendo que minha posição aqui não é de derrota, mas de enfrentamento. Então, não relaxe, não distraia, não desvie seu coração. Escreva agora com: o mal não tem poder sobre eu estou guardado. Agora, eu sinto que algo está sendo quebrado, algo está sendo desfeito enquanto você permanece conectado, porque está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Essa palavra não é simbólica, ela é real. Ela está operando enquanto você continua aqui. Então, não interrompa esse momento. Não abandone essa proteção que está sendo liberada sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, porque sair agora é permitir brecha, é permitir acesso. Declare com: eu não sei atingir minha casa. Eu me posiciono com autoridade espiritual e afirmo que nenhuma força contrária tem domínio sobre minha vida, porque está escrito: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E se nada pode me causar dano, então toda tentativa cai por terra agora, toda opressão perde força, toda mentira se desfaz diante da verdade que sustenta. Então, continue firme, não se afaste nem por um segundo. Escreva agora: eu tenho autoridade, eu não recuo, eu não cedo. Neste momento, eu declaro que toda presença maligna que tenta agir na minha vida está sendo confrontada, está sendo expulsa, está sendo anulada, porque está escrito: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. E se Ele não permite algo maior do que posso suportar, então eu sei que estou sendo preparado. Então, permaneça aqui.
Não abandone esse processo, porque quem permanece vence. Declare com convicção: eu sou fortalecido, eu sinto proteção sendo estabelecida ao meu, como muralhas que não podem ser rompidas, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos. E se há um acampamento ao meu redor, então eu não estou vulnerável, eu estou cercado, guardado, protegido de todos os. Então não permita que dúvidas entrem, não permita que o medo te enfraqueça. Escreva: eu estou cercado pela proteção, nada vai. Agora, eu declaro que toda palavra contrária lançada contra mim perde o efeito, perde a força, perde o destino, porque está escrito: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E eu condeno agora toda acusação, toda maldição, toda intenção negativa, tudo cai por terra neste instante. Então permaneça firme, não abandone essa oração, porque há algo sendo quebrado enquanto você continua aqui. Escreva: nenhuma arma prosperará contra mim. Eu avanço em fé, sabendo que há uma vitória sendo construída neste exato momento, mesmo que meus olhos ainda não vejam, porque está escrito: porque andamos por fé e não. E essa fé me mantém aqui, essa fé me sustenta, essa fé me faz continuar, mesmo quando tudo parece incerto. Então, não interrompa esse fluxo espiritual. Não saia agora, porque há algo sendo liberado enquanto você permanece. Declare com intensidade: eu ando por fé, minha vitória está chegando. Eu permaneço conectado, firme, atento, porque sei que abandonar agora seria permitir que tudo aquilo que está sendo enfrentado tente voltar. E eu não aceito isso, porque está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E eu não serei essa pessoa, eu não darei espaço, eu não abrirei portas. Então continue comigo, não saia, não desista, escreva com toda a força do seu coração: eu vigio, eu permaneço, eu não serei vencido. Eu me coloco agora em profunda rendição diante da presença que governa e clamo com intensidade por intervenção imediata, porque sinto que algo está sendo rompido neste exato instante. Algo que não pode ser explicado pelos olhos, mas que ecoa dentro como um trovão silencioso que anuncia libertação. Eu declaro, com fé, que toda energia negativa, toda palavra lançada contra mim, toda inveja e toda opressão espiritual começam a perder força agora, porque está escrito no livro de: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E essa promessa não é distante, ela está acontecendo neste momento. Não saia desta oração. Não abandone este instante, porque algo sério está sendo decidido no mundo espiritual ao seu favor. E se você sair, pode interromper aquilo que já começou a agir. Então escreva agora: eu permaneço firme até o fim, e não solto essa proteção por nada. Eu sinto dentro de mim como se correntes estivessem sendo quebradas, uma a uma, como se mãos invisíveis estivessem removendo pesos antigos que me impediam de avançar. E eu me levanto espiritualmente enquanto clamo pela ação de São Miguel Arcanjo, aquele que luta sem recuar, aquele que enfrenta aquilo que ninguém mais vê, porque está escrito no livro do Apocalipse: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e essa batalha não terminou, ela continua agora ao meu redor, em minha casa, em minha história. Não permita que sua mente se distraia, porque aquilo que tenta te tirar daqui é exatamente o que está sendo derrotado neste momento. Então, declare com força: nenhuma força contrária vai me afastar desta oração. Eu fico até o fim, porque preciso dessa mudança urgente. Eu clamo com intensidade crescente, porque sinto que existe algo sendo arrancado da minha vida pela raiz, algo que me perseguia em silêncio, algo que agia nas sombras, e agora está sendo exposto pela luz que invade este ambiente, e essa luz não falha, pois está escrito no Evangelho de: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. E eu me aproprio dessa verdade como um decreto vivo sobre. Se você sente um arrepio, se algo dentro de você está inquieto, não ignore, isso é sinal de movimentação espiritual real. Então escreva agora com urgência: eu estou sendo liberto neste momento e nada vai impedir isso, porque sair agora seria permitir que aquilo que está sendo encontre espaço. Eu invoco com autoridade a presença daquele que protege caminhos, que desfaz armadilhas, que intercepta ataques,
antes mesmo que eles se manifestem. E enquanto essa invocação se intensifica, eu percebo que tudo aquilo que era pesado começa a perder força, como se estivesse sendo drenado para longe, porque está escrito no Salmo: o Senhor é a minha e a minha salvação, de quem terei? E esse questionamento não é retórico, é uma ordem para que o medo desapareça. Não pare agora, não pense em sair, porque há algo sendo cancelado contra você neste exato segundo. E se você abandonar, pode deixar brechas abertas. Então comente agora: eu não cedo, eu permaneço até o fim, porque a minha vitória já começou. Eu sinto como se um vento invisível estivesse atravessando cada área da minha vida, limpando, removendo, quebrando estruturas que foram erguidas contra mim ao longo do tempo. E esse vento não é comum. Ele carrega autoridade, ele carrega ordem, ele carrega resposta, porque está escrito no ele faz do. E eu sei que esse movimento não é coincidência. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. E sair agora seria um erro grave, porque aquilo que está sendo reorganizado precisa da sua permanência. Então, declare com toda a convicção: eu fico até o fim, porque algo grande está acontecendo na minha vida. Eu levanto minha voz interior com ainda mais intensidade, porque percebo que há resistência sendo vencida, há barreiras cedendo, há forças contrárias sendo obrigadas a recuar. E isso não acontece sem confronto, pois está escrito na carta aos Efésios: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E essa luta está ativa agora, mesmo que você não veja com os olhos. Não abandone este momento, não ignore o que você está sentindo, porque essa inquietação é sinal de que algo está sendo desalojado. Então escreva agora: eu não paro, eu não recuo, eu permaneço até o fim dessa oração, porque preciso dessa proteção sobre mim e sobre a minha família. Eu continuo avançando em oração, como alguém que não aceita mais viver preso, como alguém que decidiu romper de uma vez por todas com tudo aquilo que tentava limitar sua vida. E enquanto essa decisão se fortalece, eu sinto que algo está sendo selado no visível, algo que não pode mais ser revertido, porque está escrito no livro de determinarás uma coisa e ela te será firme. E eu determino agora que toda opressão perdeu espaço definido. Não permita que nenhuma distração te tire daqui, porque o que está sendo consolidado agora exige continuidade. Então, declare com firmeza: eu não saio dessa oração, porque sair agora é correr o risco de perder aquilo que já começou a ser transformado. Eu percebo que existe um alinhamento acontecendo, como se tudo estivesse sendo reorganizado de maneira precisa, como se cada detalhe estivesse sendo ajustado para que aquilo que estava travado finalmente avance. E isso não é fruto do acaso, pois está escrito em sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa cooperação está ativa agora, reorganizando caminhos, abrindo portas, desfazendo bloqueios. Se você sente que precisa de mudança, então não saia agora, porque isso pode ser o ponto de virada que você tanto esperava. Então escreva: eu permaneço firme, porque a minha história está sendo mudada neste exato momento. Eu sinto que há uma marca sendo estabelecida, como se um selo de proteção estivesse sendo colocado sobre mim, sobre minha casa, sobre tudo aquilo que me pertence. E essa marca não pode ser removida por nenhuma força contrária, porque está escrito no livro do Êxodo: quando eu vir o sangue, passarei por. E isso significa que há livramento direcionado, específico, real, acontecendo agora. Não interrompa aí, não se desconecte, porque sair agora pode abrir espaço para aquilo que está sendo impedido. Então declare com urgência: eu fico até o fim. Eu não abro mão dessa cobertura. Eu não permito que nada me afaste deste momento decisivo. Eu continuo clamando com intensidade crescente, porque sei que ainda há mais acontecendo, ainda há mais sendo revelado, ainda há mais sendo quebrado. E não é tempo de parar, não é tempo de relaxar, é tempo de permanecer firme, até que tudo esteja completamente, porque está escrito de Tiago: resiste, e essa resistência está ativa, produzindo efeitos reais ao meu redor e dentro de. E qualquer distração neste momento pode ser exatamente a estratégia para interromper aquilo que está sendo concluído aqui e agora. Então, permaneça, escreva, declare, não saia, porque o que está acontecendo neste instante não pode ser interrompido de forma alguma. Eu permito que a paz do Senhor entre no meu coração, invadindo cada espaço que antes era tomado pelo medo, pela ansiedade e pela dor. Como está? Deixo a minha, não vou lá dor. Como não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. São Miguel, entra nesta batalha invisível que eu travo dentro de mim e quebra toda a perturbação, porque está escrito:
Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não saia desta oração agora. Você precisa ouvir isso até o fim, ou poderá abrir brechas que você nem imagina. Escreva agora: eu recebo a paz que transforma a minha vida. São Miguel luta por mim neste exato momento, mas também me fortalece por dentro, levantando uma muralha espiritual que ninguém pode atravessar, porque o Senhor é minha salvação. De quem terei? O Senhor é a quem temer. Eu declaro que nenhuma força contrária prevalecerá, porque há um exército ao meu redor que não falha, não se cansa e não recua. Se você parar agora, estará desistindo da sua própria vitória. Então, permaneça firme e escreva com fé: São Miguel está lutando por mim agora. Eu sinto a presença do alto envolvendo minha mente, silenciando vozes de acusação e destruindo pensamentos que me enfraquecem, pois está. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugiu. São Miguel quebra toda mentira que foi lançada contra mim, toda palavra que tentou me derrubar, toda energia negativa que tentou me aprisionar. Não interrompa porque há algo sendo quebrado agora, algo que pode mudar completamente o rumo da sua história. Declare com ousadia: nenhuma mentira permanecerá sobre mim. Eu clamo com intensidade, com urgência, com sede de transformação, porque está escrito: clama a mim e responder-te, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Não sabe. São Miguel guerreia por aquilo que eu não consigo ver, enfrenta aquilo que eu não consigo tocar e desfaz armadilhas escondidas que estavam sendo preparadas contra mim. Se você sair agora, pode estar abandonando o momento exato da sua virada. Então, se conecte mais fundo e escreva: eu creio no que Deus está fazendo agora. Eu declaro que minha casa está protegida, que minha família está guardada, que nenhum mal encontrará espaço, pois está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. São Miguel, coloca a tua espada de luz nas portas da minha casa, nos caminhos que eu percorro, nas decisões que eu tomo. Não cometa o erro de ignorar essa proteção, porque há forças tentando agir em silêncio, e somente quem permanece vigilante se mantém de pé. Escreva agora com fé: minha casa está protegida pelo poder de Deus. Eu sinto um romper acontecendo agora, uma força quebrando correntes, desfazendo ciclos repetitivos, porque está escrito: conhecereis a verdade. São Miguel, corta tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que me impede de avançar, tudo aquilo que tenta me manter no mesmo lugar. Se você sair dessa oração, estará deixando essas correntes voltarem. Então, permaneça e declare: eu estou sendo livre. Eu levanto-me contra toda a opressão e contra todo peso que não vem de Deus, porque está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos alivio. São Miguel entra onde há cansaço profundo, onde há dor escondida, onde há lágrimas que ninguém viu. Não abandone este momento, porque há um alívio sendo liberado agora sobre você, algo que pode mudar seu estado interior completamente. Escreva com convicção: eu recebo o alívio que vem do alto. Eu me posiciono com coragem diante de qualquer situação, porque está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. São Miguel, fortalece minha alma, minha mente, minha fé, para que eu não desista, para que eu não retroceda, para que eu não me entregue ao. Se você parar agora, estará permitindo que a dúvida fale mais alto que a fé. Então, permaneça firme e declare: eu não vou desistir. Eu estou sendo fortalecido. Eu sinto que algo está sendo restaurado dentro de algo que parecia perdido, algo que parecia quebrado, porque eis que faço novas todas as coisas. São Miguel participa dessa reconstrução, protege esse novo começo, guarda esse novo caminho que está se abrindo diante de. Não saia dessa oração, porque você está no meio de um processo poderoso. Escreva agora: minha vida está sendo renovada completamente. Eu continuo firme, atento, conectado, porque sei que esta batalha ainda está acontecendo. Está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em. São Miguel, mantém meus olhos abertos, minha fé acesa, minha confiança inabalável, enquanto tudo ao meu redor se alinha conforme a vontade de Deus. E enquanto isso acontece, eu permaneço aqui, decidido, consciente, sem recuar, sem me sabendo que algo grandioso ainda está em. Escreva agora e não. Eu fico fim e não abrirei mão da. Eu me coloco agora em profunda entrega, abrindo cada canto diante do Deus, entregando meus pensamentos que tantas vezes se perdem, minhas emoções que tantas vezes se confundem, entregando minha casa, minha família,
tudo aquilo que carrego no coração e clamo com intensidade para que São Miguel Arcanjo se levante agora em meu favor, pois está escrito na palavra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem e eu me agarro a como alguém que precisa respirar, porque não posso permitir que nenhuma sombra permaneça onde a luz de Cristo quer habitar. Neste momento, eu não aceito nenhuma influência que não venha da presença de Deus, nenhuma opressão invisível, nenhum peso que tenta se instalar silenciosamente, e declaro com ousadia aquilo que está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então que toda presença contrária recue agora, que todo laço oculto seja quebrado, que todo mal seja desfeito diante da autoridade que do alto. E se você está ouvindo isso agora, não cometa o erro de sair dessa oração, porque é aqui que a batalha está sendo vencida. Escreva agora: eu não sairei, eu permanecerei até o fim. São Miguel Arcanjo, avança à frente da minha, entra primeiro em cada ambiente que eu piso, percorre cada cômodo da minha casa, visita cada pessoa da minha família e expulsa toda a carga espiritual que não vem da verdade, porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então que essa guarda aconteça agora, que essa proteção seja real, que essa intervenção seja imediata, e você que está aqui, declare com firmeza: minha casa pertence a Deus, nenhuma treva. Eu entrego também meus pensamentos mais, aqueles que ninguém vê, aqueles que me perturbam, e clamo para que sejam alinhados e restaurados, pois está escrito: e não vos conformai, mas transformai-vos pela renovação do... Então que toda confusão mental caia por terra agora, que toda ansiedade seja dissipada, que toda mentira seja substituída pela verdade. E se você sente que sua mente precisa dessa libertação, escreva agora: minha mente pertence à luz, e não aceitarei. Eu coloco diante de Deus minhas emoções, aquelas que oscilam, que se ferem, que carregam marcas antigas, e peço que sejam tocadas agora por essa intervenção poderosa, porque está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu. Então que esse alívio entre agora, que essa paz tome conta, que toda dor seja arrancada pela raiz, e não ignore esse momento, porque sair agora é permitir que aquilo que estava sendo arrancado permaneça. Diga com fé: eu recebo sobre a minha casa, eu declaro proteção. Nenhuma porta está aberta, nenhuma brecha permanece, porque está escrito: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia. Então que essa guarda seja estabelecida agora, que cada parede seja coberta, que cada entrada seja selada. E você que está ouvindo, não fique em silêncio. Escreva: minha casa está protegida, nenhum mal entrará, porque aquilo que você declara com fé ativa o mover que sobre a minha família. Eu clamo com intensidade: nenhum ataque será aceito, nenhuma divisão prosperará, nenhuma enfermidade espiritual, porque está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que toda influência contrária seja removida agora, que toda desunião seja quebrada, que toda opressão seja expulsa. E não pense que isso é exagero, porque batalhas invisíveis são vencidas com posicionamento visível. Diga agora: minha família é guardada, nada poderá destruir. São Miguel Arcanjo, levanta a tua espada agora contra tudo aquilo que tenta se esconder, tudo aquilo que tenta agir no oculto, tudo aquilo que tenta enfraquecer minha fé, porque está escrito: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então que toda força contrária seja confrontada agora, que toda estratégia maligna seja anulada. E se você chegou até aqui, não recue, escreva: eu estou e não serei vencido. Eu não permito mais que o medo governe minhas decisões. Não permito mais que a dúvida me paralise, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder e de moderação. Então, eu me levanto agora com autoridade, eu me posiciono agora com coragem, eu rejeito toda intimidação. E se você sente que algo tentou te parar, esse é o momento de reagir. Escreva com força: eu rejeito o medo, eu caminho em vitória, e nada poderá me impedir. Que toda influência que não vem da luz de Cristo seja arrancada agora, que toda presença maligna seja expulsa sem deixar rastro, que todo peso espiritual seja removido completamente, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Então que essa libertação seja total,
profunda e irreversível. E não abandone esse momento por nada, porque sair agora é abrir espaço para aquilo que está sendo expulso tentar voltar. Declare com convicção: eu fico até o fim. Minha liberdade. Eu escolho mesmo sem entender, mesmo quando os exalto, mesmo quando meus olhos não enxergam, ainda assim, minha alma clama, porque está escrito, porque andamos por fé e não por vista. E essa palavra se acende dentro de mim como fogo que não se apaga, me impedindo de desistir agora, me chamando a permanecer, me ordenando a não sair deste mundo, porque abandonar essa oração é abrir brecha. Então, declare com firmeza: eu permaneço, custe-o, porque sei que algo está. São Miguel, guerreiro que hesita, presença que avança onde o medo tenta dominar. Eu me coloco agora diante dessa batalha invisível e não recuo, porque está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E essa verdade invade cada parte, quebrando toda paralisia, destruindo toda dúvida. E eu te digo: não ouse sair dessa oração agora, porque forças estão sendo confrontadas neste exato instante. E se você interromper, você permite que aquilo que já estava sendo vencido volte a te cercar. Então escreva agora com: minha vida está protegida e não será tocada. Eu sinto que algo está sendo alinhado enquanto essas palavras são liberadas. Algo que estava desorganizado começa a tomar forma, porque está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E essa promessa não é distante, ela está sendo ativada agora, no exato momento em que você permanece conectado. Não se distraia, não permita que nada roube esse instante, porque sair agora é como abandonar um escudo em meio à guerra, e você não quer ver aquilo que ama sendo atingido. Então, diga com convicção: minha casa está debaixo de proteção agora. Nenhuma força contrária prevalecerá. Enquanto eu clamo, algo invisível começa a se mover com intensidade, como se correntes estivessem sendo quebradas, uma a uma, e a palavra se clama a mim, e responder-te, e anuncie-te-ei coisas grandes que não sabes. E isso está acontecendo agora. Mesmo que você não perceba com os olhos naturais, existe uma resposta sendo liberada. E se você abandonar esse momento, você corre o risco de interromper aquilo que já começou a se manifestar. Não permita, permaneça firme. Escreva: eu não vou sair. Eu preciso dessa mudança. Existe uma força que tenta te convencer a achar que nada está acontecendo, mas isso é exatamente o que precisa ser vencido agora. Escrito: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E essa resistência começa aqui, permanecendo, insistindo, não cedendo ao cansaço, não cedendo à distração, porque cada segundo nessa oração está fortalecendo sua vida, sua mente, seu espírito. E se você sair, você dá isso aquilo que quer ser. Então, diga com autoridade: eu resisto e permaneço. Nada ver desistir. São Miguel, avança agora tudo aquilo que tenta se contra mim. Coloca ordem onde havia confusão, traz clareza onde havia dúvida, porque está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E esse acampamento está sendo formado agora ao redor da minha vida, ao redor de aquilo que pertence, mas eu preciso permanecer. Eu preciso sustentar isso, porque sair agora é como desmontar aquilo que está sendo construído. Então, escreva: eu estou cercado por proteção. Nada vai. Sinto que cadeias invisíveis estão sendo rompidas, coisas antigas estão perdendo força, e a palavra declara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa libertação não é distante, ela começa agora, dentro de você, enquanto você escuta e permanece, enquanto você decide não abandonar porque muitos desistem exatamente quando a libertação está prestes a acontecer. Não seja essa pessoa, não cometa esse erro. Escreva agora com urgência: eu estou sendo liberto agora. Nada vai impedir essa transformação. Existe um confronto acontecendo além do que você pode ver, e São Miguel não recua, ele avança com autoridade onde antes havia opressão. E a palavra se levanta: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E essa verdade precisa ecoar dentro de você, mais alto do que qualquer medo, mais forte do que qualquer insegurança. Não saia, não interrompa, porque aquilo que está sendo vencido não pode voltar a ter espaço. Declare agora com convicção: eu não estou sozinho, existe uma força maior lutando por mim neste exato momento. Cada palavra liberada está atingindo algo específico na sua vida. Nada disso é por acaso. E a palavra: tudo coopera para o bem
daqueles que amam até mesmo aquilo que se é perdido está sendo repositado. Mas isso exige que não abandone esse momento, porque sair agora é abrir mão de algo. Então eu fico até o fim. Eu não abro mão do que está sendo liberado eu continuo nesse clamor, sabendo que enquanto eu oro, o céu se move. Enquanto eu insisto, respostas são liberadas. E São Miguel age com autoridade, colocando ordem onde antes havia confusão. E a palavra permanece. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão. E isso está começando agora dentro. Mas não pare, não saia, não abandone, porque aquilo que começou precisa continuar sendo sustentado. Declare agora com toda a força: eu escolho confiar até o fim, custe o que custar. Eu me levanto espiritualmente mais forte do que antes, com a alma firme e o coração incendiado por uma verdade que não pode mais ser calada dentro. E neste exato instante, clamo com intensidade diante do Deus, como está escrito no livro O Senhor é a minha salvação. A quem teme, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. E ao declarar, eu avanço, eu me posiciono, eu não recuo, eu não me escondo, porque existe uma batalha acontecendo e dentro e eu não serei mais espectador. Eu entro agora, e se você não ouve, porque abandonar, pode abrir brecha, eu me levo, porque algo São Miguel Arcanjo, defensor incansável, eu invoco tua presença neste instante crítico, porque está escrito no livro do Apocalipse: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E essa guerra não terminou. Ela ainda ecoa na minha vida, nas minhas decisões, nas minhas noites silenciosas, onde pensamentos tentam me dominar. Mas eu não aceito mais viver oprimido, limitado ou preso por aquilo que não vem. Eu rejeito toda sombra que tenta se instalar em mim. Eu rejeito toda voz que tenta me diminuir. E você que está comigo agora, não se distraia, porque sair agora é permitir que aquilo que estava sendo quebrado volte a te alcançar. Escreva com fé: nenhuma força contrária terá domínio sobre mim. E continue. Eu recebo agora a proteção, a coragem e a libertação que vem do porque a palavra declara em Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. E eu me visto dessa armadura agora. Eu coloco sobre mim a verdade, a justiça, a fé como isso que apaga todos os dardos inflamados. E nenhuma acusação vai me parar, nenhuma lembrança do passado vai me aprisionar. Eu avanço com autoridade. E você que ainda está aqui, não saia, porque essa diga e sinta o peso. Eu me e não tem palavra final sobre mim, porque está escrito em Isaías: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E essa promessa se torna realidade agora, não como algo distante, mas como algo que se manifesta neste exato momento, atingindo toda tentativa de destruição, todo plano escondido, toda energia contrária que tentou se levantar contra mim. E enquanto eu oro, algo sendo desfeito, algo está sendo arrancado pela raiz. Então, não cometa o erro de sair, porque interromper este momento pode significar deixar o inimigo reorganizar o que já está sendo destruído. Escreva com urgência: eu não serei atingido, e permaneça até o fim. São Miguel Arcanjo, guerreiro que não recua, entra agora nas áreas da minha vida que estão fragilizadas, porque a palavra em 2 Tessalonicenses, o Senhor e vos confirmar e guardar. E eu tomo posse dessa vigilância em falha, que não dorme, que não se cercar, começa a perder força agora, começa a cair por terra. E se você ainda está aqui, isso não é por acaso. Existe um livramento sendo liberado enquanto você ouve, mas ele só se completa com sua permanência. Então, declare com convicção: eu estou sendo guardado. E não deixe sua atenção escapar, nem por um segundo. Eu não aceito mais correntes visíveis me prendendo. Eu não aceito mais limitações impostas por medo, por dúvida ou por opressão, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade libertará. E essa verdade me invade, ela rompe aquilo que me segurava, ela expõe mentiras que estavam escondidas dentro de mim. E eu me levanto com uma nova consciência, com uma nova postura, com uma nova autoridade. Você que não pare agora, porque sair momento é como abandonar a libertação. Escreva com: eu sou livre, e continue, porque ainda sendo livre. São Miguel Arcanjo, levanta contra tudo aquilo que tenta me destruir em silêncio, porque está escrito no Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará. E eu me agarro a essa promessa com intensidade.
Eu declaro que nenhuma ameaça, nenhuma... E enquanto eu falo, eu sinto algo sendo deslocado, algo sendo que no mundo, e você sair agora é como abrir a porta àquilo que estava sendo expulso. Escreva imediatamente: eu estou debaixo de proteção, e não abandone este. Eu clamo com toda a minha alma para que toda influência contrária seja anulada agora, porque está escrito em Roma: se Deus é por nós, quem será? E essa pergunta ecoa dentro como um trovão que destrói toda a insegurança, toda a dúvida, todo o medo que ainda tentava se levar. E eu me firmo na certeza: eu não estou desamparado. Existe me sustentando agora, e você que está ouvindo, não se distraia, porque essa certeza também está sendo liberada sobre você. Mas só permanece se você continuar. Escreva com: Deus está comigo e nada vai me deter. E permaneça. Eu avanço com coragem renovada, com uma força que não vem de mim, mas que flui do alto, porque está escrito em Josué: sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. E eu tomo isso como direção, como ordem, como realidade viva dentro de... E nenhuma situação vai me intimidar mais, nenhuma dificuldade vai me fazer recuar. E você que chegou até aqui, não pare agora, porque isso está sendo selado em você também. Escreva com autoridade: eu caminho com coragem e proteção, e não permite que nada te tire de... São Miguel Arcanjo, continua agindo, continua lutando, continua rompendo tudo aquilo que ainda tenta resistir, porque está escrito em Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E eu me sujeito agora, eu resisto agora, e eu declaro que toda presença contrária começa a perder espaço, começa a desaparecer. E este é um momento decisivo. Não saia agora, não interrompa, porque o que está sendo feito aqui pode definir o que você viverá nos... Escreva com intensidade: eu não vou desistir, e ficarei até o fim. E permaneça, porque algo ainda mais forte está sendo liberado enquanto você continua conectado. Eu permaneço firme no clamor, sem desviar minha atenção nem por um instante, porque algo está sendo consolidado dentro de... E como está escrito no livro de Lucas: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu tomo posse dessa autoridade e avanço sem hesitar. Não existe mais espaço para não existe mais espaço para dúvida. Eu entro numa posição espiritual que transforma a minha realidade. E você que continua, não ouse abandonar este momento, porque sair agora é como rejeitar o poder que está sendo liberado sobre sua vida. Escreva com convicção: eu recebo autoridade espiritual, e permaneça, porque o que está sendo ativado não pode ser interrompido. Eu sinto a presença da força que me envolve e me levanta assim tudo aquilo que tentou me derrubar. E como está escrito no Salmo 34, busquei o Senhor, e Ele me livrou-me de todos os meus temores. Eu declaro que todo medo está sendo arrancado. Agora, toda a ansiedade começa a perder domínio, e eu não me curvo mais diante de situações que antes me paralisavam, porque algo novo está acontecendo dentro. E você que ainda está ouvindo, não se distraia, porque esse mesmo livramento está sendo liberado, mas ele é sua permanência. Meus medos estão sendo... E continue, porque sair agora pode te fazer perder esse decisivo. São Miguel Arcanjo, avança com tua presença guerreira sobre cada área da minha vida que ainda presenção, porque está escrito em Êxodo: o Senhor pelejará, e vós vos calarei. E eu descanso nessa verdade, enquanto continuo firme, sabendo que não estou lutando sozinho. Existe uma batalha sendo travada, e enquanto eu permaneço, algo está sendo vencido no... E você que não entende, porque sair neste instante é como abandonar a vitória antes dela se completamente. Escreva com intensidade: luta por mim agora, e mantenha-se conectado, porque há mais sendo feito. Eu rejeito toda palavra negativa que já foi lançada contra mim, toda sentença que tentou definir meu futuro, porque está escrito em Provérbio: a morte e a vida estão no poder da língua. E agora eu escolho declarar vida, eu escolho declarar vitória, eu escolho declarar libertação sobre mim. E cada palavra que eu libero neste momento está alinhando minha realidade com aquilo que vem de Deus. E você que está comigo, não fique em silêncio, participe, porque sua declaração ativa algo espiritual. Escreva com força: minha vida está sendo transformada agora. E não pare, porque essa conexão precisa ser mantida até o fim. São Miguel Arcanjo, entra nas minhas noites, nos meus pensamentos profundos, nas áreas onde ninguém vê, porque está escrito no Salmo: em paz também me dê e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em si. E eu tomo posse
dessa paz que não depende da circunstância, e toda inquietação começa a se dissipar agora. Toda perturbação perde força, e eu sinto uma tranquilidade tomando conta de... E você que continua aqui, não saia, porque essa paz também está sendo liberada sobre você. Escreva: minha mente está em paz, e permaneça firme, porque ainda há mais sendo derramado. Eu avanço sem olhar para trás, sem carregar pesos antigos, porque está escrito em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para... E essa palavra se torna viva dentro de mim, me impulsionando, me tirando da estagnação, me colocando em movimento, e nada do passado terá poder sobre meu presente. E você que ainda está, não recua, porque sair é como voltar para deixado para... Escreva com determinação: eu avanço e continuo, porque este é um momento. São Miguel levanta um muro, porque está escrito em Zacarias: eu serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. E eu me vejo cercado agora, protegido de todos os... envolvido por uma defesa que não pode ser rompida, e nenhuma força contrária consegue atravessar essa... E você que está ouvindo, não abandone este instante, porque esse muro também está sendo levantado ao seu redor. Escreva com convicção: eu estou cercado por proteção divina, e permaneça, porque isso está sendo estabelecido agora. Eu declaro que toda opressão está sendo quebrada nele, toda carga espiritual está sendo removida, porque está escrito em Isaías: o jugo será despedaçado por causa da unção. E eu sinto esse jugo sendo quebrado, essa pressão sendo essa opressão perdendo força, e eu respiro ali. Eu me levanto leve, eu me levanto livre. E você que chegou até aqui, não saia, porque isso está acontecendo com você também. Escreva com fé: todo jugo está sendo quebrado, e continue, porque ainda há libertação sendo liberada. São Miguel Arcanjo continua conduzindo esta batalha até que não reste absolutamente nada contra mim, porque está escrito em 2 Coríntios: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de... E eu uso essas armas. Eu destruo fortalezas mentais, emocionais e espirituais que tentaram se erguer dentro de... E tudo começa a cair por terra. Tudo começa a... E você que está aqui, não interrompa, porque sair agora pode permitir que essas fortalezas tentem se reerguer. Escreva com força: toda fortaleza caiu, e permaneça firme. Eu continuo neste clamor com intensidade crescente, sem permitir que minha fé diminua, porque está escrito em... a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não... E eu me agarro à certeza, mesmo sem ver. Eu creio, mesmo sem entender. Eu permaneço. E essa fé está construindo algo poderoso dentro de mim agora, algo que vai se manifestar no tempo certo. E você que está comigo, não saia, porque abandonar este momento é interromper algo que já está em movimento. Escreva com convicção: minha fé está ativa e nada vai me parar. E continue, porque isso ainda não terminou. Eu sigo com intensidade ainda maior, sentindo algo sendo firmado dentro de que não pode mais ser arrancado, porque está escrito no livro de Deuteronômio: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E essa palavra agora se torna realidade viva, expulsando qualquer sensação de abandono, quebrando toda a solidão espiritual. E eu me levanto com uma firmeza que não existe. E você que continua, não se... Porque sair agora é permitir que antigas fraquezas tentem voltar. Escreva com convicção: eu não estou. E permaneça, porque algo está sendo estabelecido. São Miguel Arcanjo entra agora nas situações que parecem impossíveis, nas áreas onde tudo parecia travado, porque está escrito no Evangelho de... tudo é possível ao que crê. E eu ativo essa fé agora. Eu recuso aceitar limitações impostas à circunstância. Eu rejeito qualquer diagnóstico que não vem de Deus. E eu avanço com uma confiança sobrenatural, sabendo que aquilo que parecia perdido começa a ser restaurado no instante. E você, que ainda está ouvindo, não abandone este momento, porque sair agora pode interromper um processo de milagre que já começou. Escreva com fé: o impossível está sendo transformado. E continue firme. Eu declaro com toda a minha força interior que nenhuma acusação terá poder sobre mim, porque está escrito em Romanos: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os julga. E essa verdade me envolve agora, me livrando de culpas antigas, me libertando de pesos emocionais que tentavam me prender. E eu me levanto leve, livre, justificado,
e nenhuma voz contrária terá autoridade para me condenar novamente. E você que permanece aqui, não saia, porque essa libertação também está sendo liberada sobre você. Escreva com força: eu estou livre de toda acusação. E continue, porque isso ainda está. São Miguel Arcanjo, levanta tua espada contra toda tentativa de porque está escrito em Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E eu não volto atrás. Eu não me submeto novamente ao que já foi quebrado. Eu não aceito mais viver preso a padrões antigos. E cada palavra dessa oração está consolidando essa liberdade dentro de... E você que chegou, não entende. Porque sair agora é como abrir espaço àquilo que escrevo. E continuo. Eu sinto uma força crescente de todo o... Porque está escrito no Salmo 121. Elevo os meus olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E eu elevo eu tiro o foco dos problemas e coloco minha atenção na fonte do... E isso tudo, isso reposiciona isso fortalece minha fé. E você que não se distraia, porque esse reposicionamento também está acontecendo com você. Escreva com fé: meu socorro, Senhor, e permaneça, porque isso está sendo consolidado. São Miguel Arcanjo, guarda cada passo que eu der a partir de agora, porque está escrito em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará. E eu entrego eu renuncio ao controle excessivo. Eu confio, e enquanto eu confio, algo começa, portas começam a ajustar, decisões começam a se clarear, e você que continua, não saia, porque esse alinhamento também está sendo liberado sobre você. Escreva com convicção: meus caminhos estão sendo endireitados, e continue firme. Eu declaro que toda a armadilha escondida está sendo revelada e anulada agora, porque está escrito no Salmo 100: guarda-me, Senhor, das mãos do ímpio, protege-me do homem violento, os quais planejam o mal no coração. E toda estratégia contrária perde efeito neste instante. Todo plano oculto é desfeito, e eu caminho com segurança, sabendo que estou sendo guardado em cada detalhe. E você que ainda permanece, não interrompa, porque sair agora pode te expor a algo que já está sendo neutralizado. Escreva com força: toda a armadilha foi desfeita, e continue conectado. São Miguel Arcanjo, fortalece meu interior de maneira inabalável, porque está escrito em Efésios: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E eu recebo essa força agora, não uma força passageira, mas algo profundo, algo que sustenta, algo que permanece mesmo diante das dificuldades. E eu me torno alguém firme, alguém que não se abala facilmente, alguém que permanece de pé. E você que está aqui, não saia, porque essa força também está sendo liberada sobre você. Escreva com: eu estou fortalecido, e continue, porque isso está crescendo dentro de você. Eu avanço com uma certeza absoluta de que nada poderá me separar do cuidado porque está escrito em Romanos: nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. E essa declaração me envolve completamente, removendo todo medo de perda, todo receio do futuro. E eu caminho com segurança, sabendo que estou sustentado. E você que continua, não abandone este momento, porque essa segurança também está sendo estabelecida em você. Escreva com convicção: nada pode me separar do cuidado de Deus. E permaneça firme. São Miguel Arcanjo continua agindo, continua rompendo, continua estabelecendo tudo aquilo que ainda precisa ser firmado, porque está escrito em Salmos: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E eu permaneço, eu não saio, eu não abandono, porque sei que enquanto eu continuo, algo está sendo selado, algo está sendo liberado de forma... E você que chegou até aqui, não saia, porque este é o momento mais sensível de toda essa oração. Escreva com intensidade: eu ficarei até o fim, e não vou desistir. E continue, porque o que está sendo preparado agora vai marcar sua vida de forma profunda. Eu me coloco agora, diante da presença viva do Deus Altíssimo, com a alma aberta, com o coração, clamando com intensidade que atravessa os céus, invocando a poderosa de São Miguel Arcanjo sobre cada o Senhor é a mim, a quem teme, o Senhor é a da minha, de quem me recearei. E eu tomo posse dessa verdade no instante, rejeitando todo medo, toda opressão invisível, toda seta lançada contra mim. E se você está comigo nesta oração,
Não ouse sair agora, porque sair neste é abrir brechas. Então escreva: eu permaneço até o fim e não serei vencido. São Miguel, defensor incansável, entra agora nos lugares onde eu não consigo entrar. Luta as batalhas, seus olhos não. Confronta tudo aquilo que levanta contra mim, porque está escrito: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eu declaro que essa promessa está viva sobre mim neste exato segundo. Nenhuma armadilha prosperará, nenhuma palavra contrária. E se você sente que algo está errado, isso está sendo quebrado. Mas atenção, não abandone essa, pois quem perde a vitória, declara: eu recebo proteção e não abro mão da minha bênção. Eu clamo com intensidade crescente, sentindo que algo espiritual está sendo movimentado, e invoco com autoridade o auxílio do príncipe das milícias celestiais, para que toda presença contrária seja expulsa agora, porque está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao dia, e ele foi. E neste instante, eu me posiciono. Eu não aceito mais viver debaixo de opressões. E se você sente um peso saindo agora, algo está sendo arrancado, mas não saia, não pare, pois isso está apenas começando. Escreva com força: nenhuma força do mal prevalecerá contra mim e minha casa. São Miguel, entra com espada desembainhada, percorre cada canto da minha casa, visita cada ambiente, quebra toda a contaminação espiritual, desfaz toda a energia maligna, porque está escrito: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E eu tomo posse dessa autoridade. Eu não me calo, eu não me rendo, eu avanço com fé e ousadia. E você que está ouvindo isso agora, não ignore esse momento, pois algo invisível está sendo exposto e destruído. Permaneça firme e declare: minha casa é território protegido e nenhuma treva permanecerá. Eu levanto minha voz agora com ainda mais intensidade, porque sei que esta oração está atravessando barreiras espirituais, e declaro que toda a cadeia invisível está sendo quebrada, pois conhecereis a verdade, e essa verdade está me alcançando. Agora, me libertando de tudo que me prendia, me afastava, me enfraquecia. E se você já pensou em desistir, rejeite esse pensamento neste instante, porque sair agora é perder o agir que já começou. Escreva com convicção: eu estou sendo libertado e nada vai. São Miguel, levanta-te com poder e autoridade. Expulsa todo espírito de confusão, toda influência negativa, todo pensamento destrutivo que tentou dominar minha mente, porque está escrito: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E eu tomo posse disso agora. Minha mente é restaurada, meu coração é fortalecido. E você que sente ansiedade ou medo, isso está sendo confrontado neste momento. Mas não saia, não interrompa, porque sua libertação depende da sua permanência. Declare: minha mente pertence a Deus e está sendo renovada. Agora, eu continuo avançando nessa oração com intensidade crescente, sentindo que há uma guerra sendo travada e clamo para que São Miguel esteja à frente, derrotando tudo aquilo que tenta me atingir, pois está aí: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E eu afirmo isso com toda a minha fé. Nenhuma palavra contrária, nenhuma inveja, nenhuma perseguição espiritual terá efeito sobre mim. E se você já sofreu ataques invisíveis, saiba que está sendo quebrado agora, mas permaneça. Não saia. Escreva: nenhuma arma terá poder. São Miguel, guerreiro entra nas causas impossíveis, nas situações travadas, nos caminhos bloqueados, e traz destravamento sobrenatural, porque está escrito: clama-me e responder-te, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E eu estou clamando agora, esperando resposta, esperando milagre. E se você deseja ver mudança real, não abandone essa oração, pois o momento da virada pode estar acontecendo agora. Declare com: minha resposta chegando e nada vai. Eu sinto que este é um momento decisivo, um ponto de ruptura, onde o invisível está sendo alinhado, e invoco com ainda mais intensidade a presença guerreira de São Miguel para que finalize aquilo que começou, pois está escrito: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E eu descanso nessa promessa, sabendo que há um exército lutando por. E você que não se distraia, porque sair agora pode atrair aquilo que. Escreva com convicção: Deus está lutando por. Eu encerro essa oração com o coração em paz, sentindo uma leveza que só Deus pode dar, reconhecendo que fui alcançado, protegido e envolvido por uma presença que não falha, e que algo já começou a mudar dentro de mim
e ao meu redor. E se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Foi porque há um propósito sendo cumprido. Então se inscreva neste canal para continuar recebendo essas orações que fortalecem e transformam. Permaneça firme, continue buscando, continue crendo, porque aquilo que começou hoje não será interrompido, e essa vitória já está sendo estabelecida na sua vida. Amém? Que essa oração permaneça viva dentro de você ao longo do seu dia. Sempre que sentir o coração apertado ou a mente inquieta, lembre-se, você não está sozinho e existe uma proteção espiritual agindo ao seu favor. Permaneça firme na fé, conectado com Deus e com tudo aquilo que as paz. E se essa oração tocou você de alguma forma, se inscreva no canal e continue caminhando. Aqui, a gente ora junto, cresce junto e se fortalece na presença de Deus. Que a paz esteja com você.